Bom dia, Jesus é o nosso amado Senhor. Então, queremos ainda ir com os irmãos e as irmãs, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, para que o Senhor possa interpretar a Tua palavra nos nossos corações. Precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua oração, precisamos de tudo que o Senhor é em nós. Lava-nos com Teu sangue, perdoa nossos pecados e nos ensina a interpretar segundo o Senhor a Tua palavra, para que possamos comer e beber de Ti, puro, limpo como o Senhor é. Guarda-nos em Ti, Senhor, e nos livra do mal. Então, ontem vimos que o Senhor é a nossa justiça, e que justiça, fé, amor e a paz não se trata apenas de algo à parte do Senhor, mas o próprio Senhor. Então, o Senhor é a nossa justiça, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser nossa justiça. Vimos isso em Romanos, capítulo 4, verso 23 ao 25. E aí, hoje, eu creio que o Senhor quer nos aprofundar mais ainda nessa pessoa, que aí sim precisamos dessa justiça, porque é a única que satisfaz a Deus. Só conseguimos nos achegar ao Pai por meio dessa justiça que é o Senhor, que se tornou para nós, como vimos em Filipenses também, que Paulo, e assim como cada um de nós, não queremos ser achados mediante a justiça que procede do nosso braço, mas a justiça que procede da fé, que é o próprio amado Jesus Cristo. Então, a fé, vimos em Hebreus uma definição bem clara do que é fé. No capítulo 11, verso 1, ele diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Espera o quê? De quem? Lembra lá que os irmãos disseram? Para quem iremos? Não é para onde, para quê? É para quem iremos, se só tu tem as palavras de vida eterna. E a convicção de fatos que não se veem. Isso aqui está relacionado a uma pessoa que vimos, a justiça. E a fé é crer no que ele é e crer no que ele diz, independente das circunstâncias. Mas isso não significa que a gente pode, significa que a gente precisa dele como confiança, percebe? Então, como é que eu vou crer no que ele é e crer no que ele diz se eu não me alimento da palavra? João 6,57 diz algo muito lindo. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você indo mais adiante, no capítulo 7, no verso 37, ele diz: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, como é que eu vou crer no que uma pessoa diz e crer no que essa pessoa é, se eu não me alimento da palavra? Então, não vou crer nessa pessoa nem entender o que ela diz segundo o que está nas Escrituras, mas segundo o que eu interpreto, o que eu acho. E aí a gente não vai sair do canto. A gente não vai sair do canto. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza a perceber que fé é algo que tem a ver com a própria pessoa do Senhor Jesus. Onde é que está isso? 1 Pedro 1, do 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Tá certo? Porque quando nossos pais não nos ensinam o Evangelho, tudo que a gente aprende é fútil. Tá certo? Mas pela misericórdia do Senhor ele ainda usa, para nos manter no caminho, para acharmos ele, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Está falando do Senhor, ao 21, que por meio dele, de quem? Do nosso amado, nosso Cristo, Senhor, tendes fé em Deus. Por meio dele, tendes fé em Deus. Ele é a nossa própria fé. Nós não temos uma fé para com Deus. Se o Senhor não tivesse colocado ele mesmo como fé em nós, nós jamais buscaríamos ele. Não foi vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vós. E vos designei para que vais e deis fruto. Lembra disso? João 16. Então ele diz: por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Efésios 2,8 fala: porque pela graça, quem é a graça? João 1,
A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. Porque a graça, pela graça, melhor dizendo, sois salvos por Cristo, pelo nosso amado, que introduziu a fé dele em nós, mediante, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, tá vendo? E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E porque a gente diz, tá certo, que a fé é o próprio Senhor. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que provém do Filho de Deus. Porque tudo provém dele. João 1, 27. O homem, 3, 27. O homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. E aí vem algo que precisamos considerar diante do Senhor. O andar por fé. E o que é o andar por fé? Andar crendo naquele que diz que é o Filho de Deus, o eterno Deus, crendo no que ele é e crendo no que ele diz, independente das circunstâncias. Mas pegando ele como nossa confiança e nossa obediência, porque sem ele nada podemos. Porque quando vem a circunstância, né, o fato de eu entender que ele está me falando e sabendo quem ele é e crendo nele, não significa que a gente pode, significa que a gente precisa dele como confiança e obediência para passar por essas circunstâncias. E crer nele independente das circunstâncias, mas dependendo dele para isso, porque sem mim nada podeis fazer. Ele próprio fala isso. E Paulo diz em 2 Coríntios, né, no capítulo 5, verso 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas qual é o grande problema dos filhos de Deus? Nosso problema é que muitas vezes nós não andamos por fé, andamos pelo certo ou errado. E aí no certo ou errado só há confusão. No certo ou errado não há revelação. A revelação só está na fé, em que ele é, em que ele diz. Aí sim ele se apresenta. E no caminho, nesse caminho, né, nós andamos sem medo, crendo que ele está falando para nós. E aí se tivermos errado, ele vai nos mostrar o caminho, tomando ele como nossa acessibilidade. E aí nós encerramos em Romanos capítulo 14, quando ele diz assim, tá? Ele está falando da tolerância para com os fracos na fé. Mas aí no verso 23 ele diz, verso 22 e 23, a fé que tens, tem para ti mesmo, perante Deus, tá vendo? Comunhão, crendo no que ele é, crendo no que ele diz. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Portanto, se eu e você anda pelo certo ou errado e não pela fé, está em pecado. Porque andar por fé é se alimentar dele, e todo passo que eu der é crendo que ele está me ensinando, crendo que ele está me guiando naquilo ali. Se tiver correto, ele nos abençoe e paz no coração. Se não tiver, ele nos mostra. E essa sensibilidade da palavra do qual nos alimentamos é que vai nos mostrar. Se o Senhor permitir, continuaremos mais esse assunto com relação à fé, para avançarmos, né, para os outros pontos que está lá em 2 Timóteo. Deus os abençoe, Deus nos abençoe e nos livre do mal.